E aí pessoal do YouTube, eu sou o Andrei e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje é com o S23 Fan Edition e nesse vídeo aqui eu vou falar dos testes que eu fiz com os jogos para este aparelho. Eu testei 4 jogos nesse aparelho: Minecraft, o GTA, o Asphalt 9 e o Genshin Impact, tá? Então agora a gente vai ver no detalhe aí os jogos aí, eu vou diminuir minha tela, vocês vão ver aí no detalhe. O Minecraft eu rodei aí no aparelho. Ele já vem de fábrica aí com 12 chunks, ele ficou aí na média de 70 a 80 FPS, de 70 a 80 FPS com 12 chunks, né? E um pico aí de 95 FPS, até que eu achei que se saiu bem. Já vi aparelhos rodando acima de 100, 120 FPS, certo? Quando você coloca 22 chunks, ele cai bastante aí a performance aí dos FPS. Ele fica entre 30 e 40 FPS. E a temperatura do aparelho, eu fiz a medição inicial e a medição final, vocês vão ver aí os números na tela. Comecei o teste com o Minecraft a 33,8 graus e uma bateria indicando 43%. No final de um pouco mais de 5 minutos, ele terminou a 39,5 graus e a bateria a 40%, né? Então quase batendo os 40 graus e caindo 3% da bateria. Bom, agora a gente vai falar de GTA. GTA é um jogo mais antigo e também ele já passou por várias transformações aí, por várias atualizações, mas parece que aqui no aparelho, no S23 Fan Edition, parece que ele não tá legal. De início, né, ele rodou de 20 a 30 FPS, às vezes ficando abaixo de 20 FPS, né? Dando aquelas belas travadas, né? E eu coloquei tudo no máximo, como vocês já viram, né? O jogo não está bem otimizado aí para o processador. Quem sabe aí a Rockstar lança aí uma atualização para esse processador e resolve esse problema de FPS, de fluidez, né? Eu já vi aparelhos rodando sempre a 30 FPS esse jogo. E vocês podem perceber que a carga da CPU e GPU ela não está alta, mas mesmo assim o FPS ele é baixo e não é constante. Bom, os números quanto à temperatura e bateria. Começou aí, o teste começou a 33,6 graus com a bateria indicando 40% e finalizou a 37,3 graus com a bateria de 38%, né? Nesse caso aqui não subiu tanto aí a temperatura do aparelho quanto ao jogo, por ser um jogo até um pouco mais leve, né? O Asphalt 9 ele já começa a 60 FPS sem mexer em nenhuma configuração, tá? E é para rodar também a 60 FPS, mas em alguns momentos do jogo tem drop de FPS, mas na maior parte do tempo ele permanece aí a 60 FPS sem mexer em configuração nenhuma, tá, gente? Terminou de instalar, já pega e já joga aí, sem colocar no alto, altíssimo, extremo, tal, então conforme vem de fábrica. Temperatura e bateria. Começou com 33,5 e com a bateria indicando 38%, no final a 38,7 é uma bateria de 36%, tá? O aparelho subiu então nesse teste 5,2 graus aí e 2% da bateria, se mantendo na média entre 2 e 3% de bateria, né? E agora o último jogo que eu considero que é o destruidor aí, né, dos aparelhos aí, que é o Genshin Impact, né? Também tem um outro jogo que é o destruidor, mas aqui eu uso o Genshin Impact, né? Na configuração inicial, sem mexer em nada, ele roda aí e roda bem a 40 FPS, se mantém até legal em 40 FPS. Quando a gente muda para 60 FPS, no comecinho ele fica até que legal, ele tanca legal ali os 60 FPS, mas conforme você vai jogando, ele vai caindo e se mantém numa média aí de 55 FPS. Não cai muito, tá, gente? Se mantém. Mas você já sente, na hora que você troca, quando você muda, né, para 60 FPS, você já sente que o aparelho começa a esquentar mais rápido. Quando você não está com 60 FPS ativado, você sente, né, que o aparelho ele começa a esquentar bem, ele começa a aquecer bem devagarinho, né? E quando você coloca 60 FPS, você tem a sensação que ele já aquece mais rápido, né? E vamos lá para temperatura e bateria, né? A temperatura inicial foi de 33,8 e a bateria estava indicando 36%. E no final 40 graus de temperatura, né? Foi o jogo que mais aqueceu aí, né? Depois veio o Minecraft com 39,5. E gastou 3% da bateria. Vamos a alguns pontos que eu quero ressaltar desse aparelho nos testes dos jogos. Em algum dos jogos que eu testei, em certos momentos ele dropava, né? Você começa a executar o jogo, ele
simplesmente quitava, né? Aí você ia executar de novo, ele quitava, mas nunca no mesmo momento, sempre em momentos diferentes, tá? Aconteceu isso várias vezes aí com os jogos que eu testei. Eu achei isso meio que preocupante, né? Porque teve jogo que eu tentei 2, 3, 4 vezes, daí na quinta vez fui lá e consegui rodar o jogo. Eu achei isso estranho, tá? Pode ser alguma otimização que esteja faltando? Sim, como eu já disse até anteriormente, tomara que a Samsung tenha visto isso, tenha notado isso e já entregue pra gente aí um pacote de segurança para correções desses erros, tá? Quanto à temperatura, você vê que o aparelho na temperatura inicial para os jogos, ela ficou em torno de 33.5, 33.8, foi mais ou menos nessa faixa aí que o aparelho operou sem mexer em nada, 33.5, 33.8. Consumo de bateria ficou em torno de 2 a 3%, tá, gente? Então é isso que eu gostaria de passar para vocês. Os jogos aí, o único que eu joguei um pouquinho mais, que foi o Genshin Impact, eu joguei cerca de 10 minutos, os outros jogos eu joguei em torno de 5 a 6 minutos, tá? Mas eu vi que o aparelho, mesmo em condições aí, por exemplo, o Genshin Impact a 60 FPS, ele conseguiu tancar a temperatura a 40 graus, certo? Então ele se manteve ali, ele conseguiu segurar bem a temperatura do aparelho em 40 graus. Isso significa o quê? Que a câmara de resfriamento que tem dentro aqui, ela tá fazendo sim um trabalho muito bom de resfriamento do aparelho. E como já disse em um outro vídeo, o aparelho ele aquece, como vocês viram aí, 40 graus, mas se você parar de mexer com o aparelho cerca aí de 2, 3 minutos, ele já volta aí para sua temperatura de em torno aí dos seus 33 graus. Então tá muito rápido o resfriamento do aparelho. Está aquecendo? Sim, mas na parte de resfriamento e segurando a temperatura, ele está fazendo sim um bom trabalho. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostou, seu joinha, não deixe de se inscrever no canal e tocar no sininho para receber as notificações. Obrigado, até mais. Falou, pessoal. Fui!